Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais uma das bobagens, das pataquadas aí que os criacionistas falam a respeito de evolução, né? Muitas vezes sem conhecer o assunto. Bom, uma das várias questões que os criacionistas espalham, uma delas é bastante famosa, talvez até mesmo quem não está muito habituado com a área, né, dessa discussão de criação e evolução, talvez já ouviu falar, que é a ideia, né, do selacanthus, né, que era um peixe que antigamente ele era encontrado só no registro fóssil, tá? E aí o selacanto depois ele foi descoberto lá na década, acho que de 1930, se não me engano, nos anos 30, acho que foi mais ou menos por ali, encontraram um selacanthus vivo, né, que é um peixe. E aí esse animal depois foi, né, estudado, né, e desde então encontraram depois uma outra espécie de selacanto. Então, hoje em dia a gente tem duas espécies, né, de selacantos pertencentes a um único gênero que chama-se Latimeria, tá? E, bem, e aí, quando encontraram, né, pela primeira vez selacanto nos anos 30, encontraram outro nos anos 90, né, que foi a segunda espécie, né, o selacanto africano e também o selacanto, acho que ali da Indonésia, se não me engano, região da Indonésia. Então, os criacionistas começaram a dizer que, bem, tá vendo como a evolução não ocorre? Esse peixe, o selacanthus, ele ocorria no registro fóssil, ele era conhecido desde 410 milhões de anos aproximadamente. E ele havia se extinto mais ou menos 66 milhões de anos, né, na extinção lá, na grande extinção do período Cretáceo, do final do Cretáceo, que é dos dinossauros, e aí, né, ninguém tinha encontrado nenhum fóssil depois de 66 milhões de anos, né? Então o pessoal achava que esse animal, e nunca tinha encontrado um vivo também, então achavam que ele estava extinto, totalmente extinto. E aí, após encontrar um peixe vivo, hoje nos oceanos, nadando aí nos oceanos do nosso planeta, os criacionistas começaram a dizer que a evolução não ocorre justamente porque você tem um animal que é muito antigo, né, que ocorre desde pelo menos 400 milhões de anos e passou todo esse tempo de 400 milhões de anos e ele está vivo hoje e ele não sofreu alterações, não sofreu mudanças evolutivas, tá? Então, esse é o cerne aí do argumento dos criacionistas, que o selacanto é o mesmo selacanto, ele não mudou, né? E há muito tempo para que ele não sofra mudança, então a evolução é algo que não acontece, tá? Esse é o ponto central do argumento deles. Bem, então vamos lá. É claro que tem vários erros ali, nós vamos então discutir quais são esses erros agora, tá? Então nós vamos partir primeiro para a seguinte análise. Bom, pessoal, então primeiramente, só para retomar aqui, esse aí é o selacanthus, né? Um dos selacanthus atuais, o Latimeria colunai, né? Acho que é assim que se pronuncia, calunai ou chalunai, alguma coisa assim. E esse daqui é uma outra espécie que é o Latimeria menadoensis, né? Então, uma espécie, acho que a primeira que foi encontrada foi essa, encontrada lá na costa da África, se não me falha a memória, e o outro acho que na região ali das ilhas da Indonésia, tá? Então, são pelo menos aí duas espécies conhecidas pertencentes a um gênero, tá? Bem, esse artigo aqui, por exemplo, eu achei ele um artigo muito interessante que fala sobre alguns fósseis de selacanthus. E ele vai discutir então alguns desses fósseis, né, e em relação inclusive à anatomia desses fósseis e comparado com os modernos, né, os selacanthus modernos. E inclusive nesse artigo é mencionado, né, fósseis de selacanthus desde o período devoniano, ou seja, são aqueles fósseis bem antigos de selacanthus, aí datado de pelo menos 410, 400 milhões de anos, tá? Então realmente ele trata aqui, né, de alguns selacanthus bastante antigos. Bem, então o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar aqui é o seguinte. Bem, é que quando compara-se fósseis, selacanthus fósseis com selacanthus atuais, o primeiro erro assim que a gente vê de cara, muitas vezes o criacionista faz as pessoas acreditarem, né, faz você acreditar, é que o bicho que encontraram hoje, né, que está vivo hoje, ele é o mesmo, né, bicho que se encontra no registro fóssil. E isso não é verdade. Esse artigo, por exemplo, mostra aqui, né, de uma forma esquemática, né, o desenho da cabeça, né, do plano, né, na verdade, corporal aqui da cabeça, né, dos selacanthus. E ali em A, por exemplo, na figura ali na parte de cima, a gente vê, por exemplo, alguns desses desenhos de alguns gêneros, né? Então, o que a gente encontra no registro fóssil são gêneros diferentes do gênero que a gente encontra hoje.
Esse que vocês estão vendo aqui na letra E embaixo, chamado Latiméria, é o gênero atual, tá? De selacanthus. Latiméria é o atual. A gente tem outros gêneros também fósseis, né, como os selacanthus, né, esse aqui é um gênero. Ele é relativamente parecido com o Latiméria, mas não é o mesmo gênero. Eles ainda apresentam, né, diferenças. E como vocês podem ver, aqui em B nós temos um desenho, né, de um outro gênero chamado, acho que é Miguache, alguma coisa assim. E a gente vê aqui em A, então, essa ilustração do desenho, né, do plano corporal, né, acho que é mais relacionado ali à cabeça, né, dos selacanthus, fósseis e do gênero atual. Então percebam, reparem como que eles são bastante diferentes, tá? Então esse é o plano corporal aqui, né, da cabeça desse primeiro aqui, que é o que vocês estão vendo, né? Esse primeiro fóssil, que é o Psaroleps, depois seguido, né, de outros gêneros aqui, passando pelo Miguacha, né? O Miguachaia, né? Miguachaia, parece que na verdade é o nome, né? E o Diplocercides, até chegar no gênero Latiméria. Então perceba como eles são bem diferenciados, tá? Claro que às vezes no registro é difícil trabalhar com fóssil, muitas vezes por conta então de algumas imperfeições que o fóssil vai apresentar, por conta da forma como foi preservado e etc, tá? Mas no geral a gente consegue perceber muitas diferenças anatômicas no esqueleto, né, no crânio ali desses selacanthus. Então eles não são exatamente os mesmos, tá? E eles apresentam também diferenças em relação a características morfológicas no restante do corpo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma figura ilustrando um pouquinho sobre alguns dos principais grupos, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, desse lado aqui, dessa figura que a gente chama de cladograma, que mostra a relação de parentesco, né, evolutivo entre os organismos, né? Nesse caso, estamos comparando só os tipos de peixes que chamamos de selacanthus. Então percebam que aquilo que a gente chama de selacanto, na verdade, ele é um grupo mais abrangente, tá? Então a gente, apesar de existir um gênero chamado selacanthus, tem o gênero selacanthus, mas também existe um grupo maior que nós chamamos de selacanthus também, tá? Então no sentido mais amplo da palavra, selacanto é um grupo, tá? Ou podemos chamar de selacantiformes, né? Como se fosse ali uma ordem, né, de peixes, tá? Bem, então nós temos ali os selacanthus aqui na base, e na parte azul aqui do cladograma, né, que mostra a relação de parentesco entre eles, nessas linhas azuis mostram então a divergência, onde ocorreu a divergência, né, a partir desse ponto, um ancestral selacantiforme, deu origem a esses grupos aqui que a gente está vendo, né. Aqui ele está mostrando de uma forma muito resumida, porque existem mais gêneros, né, várias espécies, tá? Mas então ele está mostrando de uma forma muito resumida. E a gente pode perceber que nessa parte onde as linhas estão azuis, seriam selacantiformes que são mais primitivos, né? Tem uma anatomia mais primitiva, e essas daqui que estão indicados pelas linhas mais de cor avermelhada, né? Elas indicam então os grupos de selacantiformes que têm uma anatomia mais próxima com os selacanthus atuais, né? Com o selacanto atual e também com o gênero selacanthus. Então eles são chamados de anatomicamente modernos, tá? E aqui em cima a gente tem a idade deles, né? Então, com exceção aqui do Latiméria, tá vendo? O Latiméria que é mostrado aqui na ponta, que é o selacanthus atual, ele é atual e a gente não conhece o gênero Latiméria no registro fóssil, tá? A gente só conhece esses outros gêneros, os selacanthus, Euporostheus, o Holopterygius, o Diplocercides e assim por diante, tá? O Gavinia, o Miguachaia e assim por diante. Então, esses daqui são os gêneros fósseis que nós conhecemos e que já era conhecido, né, no registro fóssil quando foi descoberto, né, alguns deles, né, eram conhecidos, outros talvez não, quando foi descoberto o primeiro selacanto vivo, que é o gênero Latiméria, tá bom? Então, nessa barra de cima, esses números aqui que vocês estão vendo, 410, 400, 390 até 330, se refere à idade, mais ou menos, né, em que nós encontramos, então, o registro fóssil desses grupos, né. Então, a gente tem, por exemplo, fósseis, né, desses animais desde 410 milhões de anos, e aqui ele está mostrando até mais ou menos 330, né? Então, ele está pegando grupos aqui mais ou menos até 330, mas existem fósseis de outros selacanthus mais recentes do que esses, tá? Então, tem fósseis de selacanthus de até 66, mais ou menos, 70 milhões de anos atrás, tá? 80 milhões de anos. Então, a gente tem de idades um pouco mais recentes, mas essa figura está mostrando os mais antigos em comparação aqui com o gênero atual, né? O único que está fora aqui, né,
que não está sendo representado nessa escala de tempo, é esse daqui, que é o Latiméria, tá bom? Então é só para vocês perceberem que, olha só, o Gavinia ocorre aqui, provavelmente ali no final, né? Ou melhor dizendo, mais ou menos na metade do período que a gente chama de Devoniano, em torno de 400, 390 milhões de anos. O Miguaxaia, né, ocorre mais ou menos em torno de 380, 375 milhões de anos e assim por diante, tá? Tem alguns mais antigos, né, aqui, por exemplo, datados em torno de 410 e assim vai, tá? Então a gente tem grupos diferenciados de selacantos que variam bastante a anatomia, tá? Então eles são bem diferentes, eles são bem divergentes em termos de anatomia. Inclusive, o que eu gostaria de destacar em relação a diferenças anatômicas, porque elas não são apenas em relação à forma geral do peixe que a gente observa, mas mesmo as estratégias, por exemplo, de respiração que eles têm. Esses dois artigos aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar indicado, assim como o outro artigo anterior que eu mostrei. Esses artigos eles falam um pouquinho sobre essas características anatômicas aí do selacanthus, né, referentes, por exemplo, à presença ou não de pulmões. Então, por exemplo, é muito interessante porque muitos criacionistas diziam que os selacanthus, isso eu já ouvi falar, tá? Tô falando que eu já vi criacionistas dizer que quando descobriram o selacantho vivo, perceberam que ele não tinha pulmão e antes se acreditava que eles tinham pulmões, esses peixes tinham pulmões, então, ou seja, mostrando, refutando a evolução, que esses peixes não tinham pulmões, né? E que foi uma interpretação errada. Bom, então, essa afirmação, né, ela está obviamente errada, sob dois aspectos, né, principais. Bom, primeiro, sim, os selacanthus fósseis, eles apresentam estruturas que já foram identificadas, inclusive em alguns desses trabalhos que eu mostrei aqui, eu vou colocar a referência, foram identificadas estruturas que são inequivocamente colocadas, interpretadas como pulmões e são pulmões funcionais, tá? Então, são estruturas bem desenvolvidas, tá? Elas apresentam pequenas placas dérmicas, né, plaquinhas ósseas que revestem esse pulmão, que provavelmente teria uma função ali na regulação, né, da entrada de ar, alguma coisa nesse sentido, né, regulação da entrada e saída de ar do pulmão. E a respiração, muito provavelmente, desses animais era majoritariamente pelos pulmões. Isso baseado principalmente no fato desses animais serem encontrados em tipos de ambientes, tá? Ambientes marinhos um pouco mais rasos, ou seja, eles não viviam em grandes profundidades. Isso há evidências da própria geologia indicando o ambiente onde eles viviam e também a própria anatomia dessas estruturas que são identificadas como pulmões, tá? E enquanto que os selacanthus atuais, quando eles foram descobertos, se percebeu que eles apresentavam estruturas que são chamadas de divertículos do esôfago. Aqui do lado, nessa figura, vocês estão vendo, por exemplo, uma ilustração de um corte, por exemplo, do esôfago. Não é do selacanthus exatamente, acho que de um ser humano, talvez isso aqui. Mas é só para mostrar um exemplo. Aqui, na verdade, é uma figura, né, mostrando o esôfago e divertículos no esôfago, né, que na verdade é uma situação que eventualmente pode aparecer em seres humanos, mas ela não sei se é uma doença, ou pode ser considerada uma doença, um problema, né, médico. Então pode acontecer. Mas aqui é só para ilustrar para vocês o que é um divertículo, que seria nada mais do que, digamos que uma alça, né, que se forma, né, como se fosse uma bolsa a partir da própria parede do esôfago, né, que é aquele tubo por onde desce o alimento. Então, os selacanthus foi percebido, né, quando se encontraram essas formas vivas, essas formas atuais, que eles tinham esses divertículos também no seu esôfago, só que eles são reduzidos, né, são apenas esses divertículos, e se percebeu que eles também têm essas placas dérmicas vestigiais reduzidas, elas estão ali também. E foram feitos estudos, né, baseados principalmente, e esses estudos são encontrados inclusive nesse artigo aqui, nesse segundo de baixo da Nature, onde o pessoal então identificou no estágio de desenvolvimento do embrião, né, desses selacanthus vivos, eles observaram a formação dessas estruturas e comprovaram que são pulmões, só que quando ele chega na fase adulta ele fica vestigial, tá? E ele não tem mais essa função, então, de fornecer trocas gasosas, possibilitar trocas gasosas para os selacanthus atuais. Mas isso acontecia com as formas fósseis e não acontece mais com as formas atuais. Então, as formas atuais, elas fazem as suas trocas gasosas baseado
em brânquias. Tá? Então, eles têm brânquias e as trocas gasosas ocorrem principalmente pelas brânquias. Só que tem uma coisa interessante também nisso, porque os selacantos atuais, eles têm brânquias, tá? Só que essas brânquias, elas também não são muito bem desenvolvidas. Isso significa que, então, ela também, assim, digamos que tem uma função comprometida com relação à troca gasosa. Então, como que eles fazem para trocar gases, visto que esses animais, inclusive, né, os selacantos, eles vivem em regiões moderadamente profundas, os atuais, o que não acontecia, né, com algumas dessas formas fósseis. Aí existem algumas hipóteses, né, que alguns autores têm proposto em relação a esses bichos atuais, que tem sido feita inclusive a análise, né, observações de algumas desses indivíduos vivos. Né? Essa foto, por exemplo, é um desses artigos, uma foto muito legal, muito bonita, que foi tirada de um espécime de selacanto, né, do Latimeria calunae, né? Mostrando que eles têm ali provavelmente algum tipo de sistema de ventilação, onde eles utilizam a boca dele, o opérculo, né, para poder ajudar na ventilação e suprir então essa falta de oxigênio. Tá? Então existe ali alguma maneira que esses selacantos estão tentando encontrar, né, driblando aí essa falta, esse problema com a questão da respiração, porque nem pulmões nem brânquias. Os pulmões eles são vestigiais, né? Mas as brânquias elas também não são tão eficientes assim. Mas ainda assim esses animais conseguem sobreviver e inclusive chegar a formas muito grandes, né? Eles chegam aí, se não me engano, a mais de 1 metro e pouco. Bom, eu vou, talvez se eu descobrir ali qual o tamanho que eles chegam, né? Eu coloco aqui para vocês, né? Mas acredito que eles passam até de 1 metro, né, de comprimento, tá? E eles vivem a grandes profundidades, né? Essa figura mostra ali, está falando, por exemplo, que essa foto foi tirada a profundidade de 120 metros em algum local ali da África do Sul, né? Da costa da África do Sul. Essa figura, por exemplo, também retirada de um desses artigos, mostra, inclusive, né? Um desses gêneros fósseis que é encontrado durante o período Cretáceo, que é aquele de cima, né? Essa figura que mostra, a ilustração mostra o gênero Axelrodix, né? Acho que é assim que se pronuncia, e aqui embaixo o gênero Latimeria, né? Que é o gênero atual. Esse primeiro gênero aqui de cima, gênero fóssil, né? Como eu disse para vocês, ele acredita-se, né? Infere-se que esses animais eles viviam mais em ambientes mais rasos do que os espécimes atuais, e eles respiravam majoritariamente por pulmões, então eles estariam mais próximos à superfície do que as espécies atuais de Latimeria, né, de selacanto, que vivem então em regiões mais profundas, onde tem um maior déficit de oxigênio, então já os pulmões não são mais tão funcionais ali, perderam funcionalidade, se tornaram vestigiais, mas eles mantêm então as brânquias como estrutura respiratória, né, embora ela também não seja muito eficiente. E aí entra essa questão aí da estratégia desenvolvida por esses selacantos atuais de movimentação da boca e do opérculo para facilitar a ventilação. Tá? Então, isso é interessante também porque esses autores eles chegam à conclusão, os selacantos que começaram a viver em ambientes mais profundos, né, provavelmente sobreviveram a essa extinção, né, do final do período Cretáceo, que foi a famosa extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, né. Eles sobreviveram provavelmente ali, né, porque estavam vivendo nessas regiões ali mais profundas, talvez conseguiram fugir um pouco mais ali dos efeitos, né, dos problemas todos causados ali da queda do asteroide e tal, de longo prazo, e se adaptaram muito bem a essas regiões de menor circulação de oxigênio, e também desenvolveram estruturas que não são encontradas, né, nos espécimes fósseis, que auxiliam na flutuação, visto que esses animais eles precisam controlar a flutuabilidade deles, eles precisam se movimentar na água, subir e descer, e uma das maneiras que os peixes fazem isso é por meio da bexiga natatória, né? E tem peixes, inclusive atuais, que utilizam a bexiga natatória como órgão respiratório e regulador, né? Tem peixe que usa a bexiga natatória só como órgão regulador, né, de movimento na água, regulador de densidade, né, no caso. E tem peixe que utiliza também a bexiga natatória como um pulmão e respira por ela, né? Então a gente tem esses casos de peixes atuais, né? Outros grupos de peixes. No caso do selacanto, ele não utiliza mais como pulmão, como estrutura respiratória, mas, aliás, ele não estrutura nem respiratória e nem como estrutura de regulação. Aparentemente, o que esses animais, esses selacantos atuais desenvolveram foi uma outra estrutura associada ali, próxima, né, desse pulmão vestigial,
que ela acumula uma maior quantidade de gordura, né, parecida com o que, por exemplo, os tubarões fazem. Né? Eles não têm bexiga natatória, tubarões, por exemplo, e eles controlam a flutuabilidade deles por meio de gordura. No caso dos selacanthus, essa gordura está localizada num órgão específico, tá? E ela então está ali justamente como órgão de controle de flutuabilidade. Tá? Então dão essa redução aí de densidade, né? A presença de gordura. Então, o que a gente tem no final das contas primeiramente, né, selacanthus encontrados hoje não é o mesmo bicho do registro fóssil, são espécies diferentes, são gêneros diferentes, tá? O que é muito significativo. Então é mentira quando os criacionistas dizem que o selacanthus está vivo, um bicho de 80 milhões de anos ou de 400 milhões de anos. A gente tem diferentes espécies e gêneros que surgiram e desapareceram ao longo da história geológica, desde 400 milhões de anos até mais ou menos 66. Eles tinham formas muito diferentes entre si, tá? Entre os fósseis, assim como esses fósseis também em relação a essas espécies atuais. Tá? Então não é a mesma espécie, eles são diferentes, têm adaptações diferentes. Os lá do passado, os do registro fóssil, eles tinham pulmões desenvolvidos e respiravam ar pelos pulmões. Né? Agora, os atuais não, eles não fazem isso. Provavelmente os do passado respiravam ar. Talvez, quem sabe, eles iam até a superfície para poder engolfar ar, respirar ar, né? Provavelmente faziam isso. Agora, esses selacanthus atuais não fazem isso. Eles não vão para a superfície para respirar, porque eles não têm mais esse pulmão funcional. Ele é vestigial, só que o pulmão ele está presente em forma de um divertículo. Tá? Ele ficou reduzido. E há evidências embriológicas que apontam, que mostram, sendo feitos, né, que foram feitos em embriões atuais desses selacanthus, que mostram isso. Sim, aquelas estruturas do esôfago são divertículos que eram pulmões, que eram os pulmões funcionais, provavelmente dos seus ancestrais lá atrás. Tá? E eles desenvolveram um outro órgão que parece que não estava presente nos seus ancestrais, que esse órgão que apresenta ali, armazena gordura e ajuda no controle da flutuabilidade desses animais. Ou seja, é exatamente o contrário. Os selacanthus, né? O estudo dos selacanthus atual com os fósseis mostra como que a evolução ocorreu. Tá? É mais uma prova, uma demonstração de que as espécies não são fixas, elas mudam, e a mudança se vem muitas vezes por perda de estruturas e pela coopção de outras estruturas, né? Ou seja, uma estrutura que às vezes apresentava uma função, hoje não apresenta mais e ela foi cooptada para realizar outra função. Então isso também é algo que acontece muito no processo evolutivo. Então é muito interessante esse caso desses artigos, né, desses estudos que mostram exatamente o contrário, tá? Então espero que tenha ficado claro aí para vocês. Deem um like aqui nesse vídeo, tá? Não esqueçam de dar o like, de compartilhar. Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez por assistir esse vídeo e até a próxima.